O tema desta noite: como é a minha visão de Deus? Como é que eu vejo Deus? Quem é Deus para mim? Como é que eu concebo Deus? No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, diz a palavra: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estais nos céus. Vamos orar a Deus? Vamos falar com aquele que dos céus pode nos ouvir. Pai amado e bendito, Deus eterno e todo-poderoso, neste momento, Senhor, estamos aqui preparados para ouvir a Tua voz, para ouvir de Ti a palavra que Tu tens, Senhor, para estes dias, a palavra que dirige os nossos passos, a palavra que consola, a palavra que orienta, a palavra que encoraja, a palavra que revela mistérios, a palavra que estabelece os Teus propósitos, Pai. Agora aquietamos o nosso coração para receber o melhor de Deus. Fala, porque as Tuas ovelhas têm ouvidos preparados por Ti, para ouvir, para identificar a Tua voz. Ó Deus, qual é a visão que cada um tem de Ti? Aquilo que precisa ser revelado, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser lapidado, aquilo que precisa ser totalmente transformado. Eu sei que Tu farás através desta santa e bendita voz, esta palavra que não voltará para Ti vazia, antes de cumprir estes desígnios desta noite, Jesus. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas saia daqui, Senhor, cheio da Tua glória, cheio do Teu poder. Ó Deus, restaurado, renovado, confortado, Senhor. Ó Deus, pronto para o melhor que está por vir, Jesus. Oramos com fé, em nome de Jesus. E toda a igreja amada de Deus diga amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos amados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, ovelhas do aprisco de Cristo, santos preciosos de Deus, regenerados, salvos para sempre, família bendita do Senhor na face da terra. Bem, qual é a pergunta que todos nós temos feito a Deus aqui neste ministério, principalmente nos últimos cultos, principalmente depois que Deus nos falou bastante sobre estratégias, sobre princípios, sobre segredos do seu coração? E aos homens, em especial, depois do congresso de homens que aconteceu no Rio de Janeiro, na nossa sede, eu sei que uma pergunta foi feita a partir de lá, e nós temos trabalhado com ela, que é a seguinte: qual é a vontade de Deus para a minha vida, para o resto de 2009 e para o resto da minha vida? Nós, durante o mês de setembro e até a semana passada, metade de outubro praticamente, nós obtivemos inúmeras respostas do que Deus quer para mim, para você, neste final de ano e para o resto das nossas vidas. Essas respostas vieram pela série de mensagens sobre estratégias de Deus para vencermos o medo, para vencermos a ansiedade, para vencermos as dívidas, para vencermos a pobreza, para vencermos as doenças, para vencermos as limitações, para vencermos as ansiedades, as preocupações, para vencermos na vida. Tivemos tudo isso, né, amplamente ministrado, com profundidade, e o Senhor vem nos respondendo. Mas hoje, eu faço a segunda pergunta mais importante. A primeira: o que Deus quer da minha vida? O que Deus quer da minha vida daqui para frente? E a segunda: Senhor,
como é e quem é realmente Jesus Cristo. Quem é Jesus? Quem é o meu Deus? Como eu posso entender Deus? Hoje, nós estamos num ministério em graça, nada de lei. Os nossos olhos já foram iluminados. Como eu posso entender Deus? Quem é Deus na minha vida? E eu quero lhe dizer, em primeiro lugar, que ninguém pode ter uma relação boa com quem não conhece. Já começamos por estabelecer um ponto importante. Eu não posso me relacionar bem com quem eu não conheço. Se você não sabe quem é Deus na sua essência, você não pode ter uma relação perfeita com Ele. É por isso que a maioria das pessoas evangélicas no nosso país tem medo de Deus. Porque a maioria não sabe, à luz da Bíblia, quem é Deus. A Bíblia não nos manda ter medo de Deus. A Bíblia nos ensina a ter temor do Senhor. E o temor do Senhor não é medo. O temor do Senhor é reverência, é respeito, é submissão, é amor. E a minha pergunta, nesta hora, é exatamente esta. Como é que você imagina Deus? Como é que é a sua visão de Deus? Quem é Deus para você? Porque muitas pessoas pensam que Deus é um mito. Deus é um ser inventado. É alguém criado. Outras pessoas pensam que é alguém que tem uma voz de trovão, assustadora. Outros pensam que Deus é um velhinho, um vovô, bondoso, e às vezes com sono, que não percebe as coisas por aqui, não se incomoda com a gente. Outros pensam que Ele é um juiz severo, mau, pronto a castigar, pronto a mandar para o inferno. E outros têm vários outros tipos de imagem a respeito de Deus. E no nosso país, nós vivemos um absurdo do que chamam de evangelho. Aqui, no Brasil, o que se chama de evangelho é um verdadeiro absurdo. Porque como é que as pessoas podem acreditar que Deus é um pedaço de tecido, que Deus é uma flor, é sal, é óleo, esses enganos que estão por aí, essas filosofias vãs que mostram uma figura caricata de Deus. Um Deus precário, um Deus pobre, um Deus pequeno, um Deus estranho. Mas Jesus Cristo, Ele veio revelar quem era Deus. E como é que nós poderíamos ver Deus? Por isso eu quero voltar a Mateus 6:9, que nós iniciamos, porque ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus. Pai nosso. Então, a melhor visão que você hoje, daqui para frente, pode ter de Deus é como Pai. Deus quer que nós o conheçamos como Pai. Deus quer que nós o chamemos de Pai. Deus é uma pessoa. Deus não é um simples poder. Deus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa que eu posso me relacionar, que eu posso amar, que eu posso compreender, e uma pessoa que me compreende, que me ama e que se relaciona comigo. Então, esta é a relação com o Pai, que nós chamamos de Deus, que tem um nome: Jesus Cristo. Eu sei que para algumas pessoas esta palavra Pai não é um termo positivo. Eu sei que alguns aqui, quando ouvem esta palavra, não acham esta palavra Pai uma palavra muito boa. Porque muita gente foi criança. E há muitas crianças que foram muito infelizes em relação ao seu pai. Há muita gente que viveu sempre amedrontada com aquela figura do pai. Crianças que na infância ou adolescência foram punidas, foram massacradas severamente pelo pai. Crianças que viram
alcoolismo dentro de casa, violência, pai bater na mãe, pai sair de casa e não voltar, viram violência doméstica com os próprios filhos, viram ameaças. Então, eu sei que muita gente não consegue entender esta palavra pai, porque chegaram à idade adulta com frustrações, com culpas, com medos, porque tiveram um pai impulsivo, um pai intempestivo, às vezes um pai castrador, um pai, sei lá, severo demais, ou um pai inconsistente, um pai vazio, um pai que não assumiu o papel de pai, um pai amarrado. E às vezes a mãe também era culpada, porque dizia: você não vai comer? Espera só o teu pai chegar que você vai ver o que ele vai fazer com você. Então, muitas vezes, a figura da mãe colaborou com a ideia terrível do pai, não é? E era verdade, porque o pai chegava, a mãe, porque eu fez isso, teu filho fez isso, não fez aquilo, papapá, a mãe dava o relatório, e o pai, muitas vezes, sacava lá do cinto e pá, ou do sapato, ou de uma correia, ou sei lá do quê, e batia, porque ele estava, né, sendo inflamado ou influenciado por palavras da mãe. Então, essa é a figura de muita gente quando pensa no pai. Aí, aquele menino, aquela menina cresce, vai para a igreja e ouve: Deus é como teu pai. Você já pode imaginar qual é a ideia, não é, que se faz. Olha, Deus é como teu pai. E a pessoa diz: bom, se Deus é como meu pai, tchau e bênção. Estou fora. Eu não quero Deus. Eu não quero esse pai. Mas veja como Jesus disse: Pai nosso que estás no céu. Jesus disse isso. Por que que estás no céu? Nós, com a revelação hoje da graça, sabemos que Deus é onipresente, está em todo lugar. Mas quando Jesus situa Pai nosso que estás no céu, ele está mostrando que o céu é um lugar perfeito. E o Pai celestial é um Pai de um lugar perfeito. Portanto, ele é um Pai perfeito. O Pai celestial não tem nada a ver com aquele Pai que alguém formou na sua cabeça uma imagem muito ruim, muito aquém do que verdadeiramente é um Pai. Então, duas coisas você começa a entender. Primeira, Deus não tem nada a ver com essa chocarrice que se faz aí na maioria dos ministérios. Deus não é essa loucura, essa barganha, essas correntes, essas sessões espíritas com nome de igreja. Deus não é lencinho, papelinho, não é campanha, não é vidrinho. Deus não é nada disso. Segundo lugar, ele quer ser conhecido como pai. Ele quer ser chamado de pai. Porque ele é um pai perfeito. Ele não é um pai humano. Ele é um pai celestial. Ele é um pai que está no céu. Que procede do céu. Então, o pai a quem servimos, o pai que nos chama, né? E que nos chamou para si, esse pai que em amor nos predestinou para ele antes da fundação do mundo, esse pai é um pai perfeito. E ele é perfeito por várias razões. Primeira, ele é um pai que cuida dos seus filhos, por isso ele é perfeito. E ele cuida bem. No Salmo 103, 13 e 14 diz: como um pai se compadece de seus filhos, um pai que exerce a função de pai, que ama os seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos todos de aço. Não. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então veja, ele sabe que nós somos pó. Mas ele se compadece de nós. Isso significa que ele compreende os meus erros, ele compreende os seus erros, ele compreende a minha humanidade, ele compreende a sua humanidade. Deus é um Deus de compaixão.
Deus é um Deus que cuida. Amém? Diz em Marcos 4,38. Agora você vai ver o que nunca você deve, nunca, falar, perguntar a Deus. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Nunca faça esta pergunta a Deus. Porque Deus se importa. Ele diz em 1 de Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, diga com fé, porque ele tem cuidado de vós. Então, Deus cuida, Deus se compadece. Isto aqui é uma experiência na minha vida, muito forte, há muitos anos. Eu vejo Deus cuidar da minha vida, eu vejo Deus cuidando da minha família, eu vejo Deus cuidando da minha saúde, eu vejo Deus cuidando das minhas finanças, eu vejo Deus cuidando do ministério. Deus cuida de nós. E Deus cuida para que você tenha sucesso, Deus cuida para que você nunca fracasse, para que os nossos filhos sejam felizes, para que o casamento seja bom. Deus cuida. Em Mateus 6,32 diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele te conhece, Ele me conhece a fundo. Ele sabe e Ele gosta quando você vem ao culto, quando você se abre para ouvir a sua voz. Ele gosta quando você vem às noites de oração e confissão de segunda-feira para clamar, para mostrar a sua dependência dEle. Ele gosta quando você vem aos estudos bíblicos, como ontem, crescer ainda mais na graça e no conhecimento dEle. Ele gosta quando você vem às quartas-feiras aprender a se relacionar com as pessoas, aprender a se conhecer, a respeitar, a amar o próximo, a amar as pessoas que Deus plantou na sua casa, na sua família. Ele gosta quando você participa com os jovens e se enturma na sua faixa etária. O pessoal do Fundamento CAR sabe. Porque o Pai Celeste sabe do que você necessita. E todas estas oportunidades são preparadas pelo Pai Celeste para suprir as suas necessidades. Porque Ele sabe que tudo começa por ouvir a sua voz, por prestar atenção na sua direção. Não pense que Ele está de costas para você. Não pense que Deus está indiferente aos seus problemas, que Deus está de braços cruzados. Não, amados, esse não seria Deus. Salmo 35, 27 diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre. Já que é para dizer sempre, nós que temos prazer em Deus, vamos dizer todos juntos: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu amém, do seu servo. Então, o prazer de Deus é a sua prosperidade, é o seu progresso, a sua evolução em todas as áreas. 1 de João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então não é um Deus que te ama se você ama. Ele te amou primeiro quando você nem sabia quem Ele era. Quando você nem tinha conhecimento dEle, da obra dEle. Você estava perdido, estava em pecados e delitos, morto espiritualmente. Então hoje você diz: mas eu não consigo amar a Deus do jeito que eu queria. Amado, não diga isso. Você não consegue entender o grande amor de Deus pela sua vida. Porque é um amor incondicional. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele sempre nos amou, Ele sempre nos amará. O amor de Deus não muda. Então, esta revelação tem que estar sempre, arraigada ao seu coração. Primeiro, Ele é Pai. Segundo, Ele é um Pai celeste, um Pai perfeito. Ele não falha, Ele não erra. E Ele é um Pai que cuida. Então diga, Ele é Pai, Ele é um Pai celeste, perfeito, é um Pai que cuida. Muito bem. Quarto lugar, o nosso Deus é um Pai, um Deus consistente. Ele é confiável. Então tire qualquer lembrança que infelizmente você possa ter de um pai terreno, que não foi confiável. Deus é Deus do céu. Ele é perfeito. Ele é totalmente confiável. Ele não é um espírito que baixa num centro de macumba
Quando se bebe lá 50 litros de pinga, de bebida alcoólica, fuma-se charutos, mata galinha, acendem velas. Não, isso não tem nada a ver com ele. Olhe quem ele é em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não tem um dia mau e um dia bom. Amados, Deus é perfeito. Deus é confiável. Não existe um Deus que está um dia nas luzes e um dia ele é das trevas. Não, a Bíblia diz que ele é o Pai das luzes. Nele não há variação, nele não há mudança. Ele é bom, ele está sempre certo, ele tem sempre fidelidade para conosco. Amém? Em 2 Timóteo 2,13 diz, se somos infiéis, olha que ponto chega esse Pai celeste. Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, de maneira nenhuma, ele pode negar a sua fidelidade, o seu cuidado, a sua compaixão, o seu amor incondicional. Deus é fiel, Deus é confiável, Deus é consistente, Deus é imutável, Deus não varia. Deus é o autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Ele é sempre bom, ele está sempre certo. Em Malaquias 3,6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois construídos. Você sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus não muda, amados. Porque se fosse por nós, se fosse pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, pelos nossos pecados, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. Nós estamos aqui hoje em perfeita vitória. Porque Deus não muda. Porque Deus é sempre fiel. Porque Deus é um Deus de compaixão. Deus se compadece de nós. Deus sabe que nós temos fraquezas. Amém. Diga, Deus é imutável. Você sabe por que as pessoas acham que Deus não é confiável muitas vezes? A pessoa meio que desconfia de Deus, desconfia da palavra, porque tiveram experiências assim com o Pai. Você sabe, os pais da terra, eles são muito falhos. E alguns falharam em aspectos que não poderiam falhar, que era na palavra. Por isso, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, algumas pessoas dizem, vai falhar. É capaz de falhar essa palavra na minha vida. Será que vai se cumprir? Será que vai acontecer? Porque muitos pais, Kennedy, dão a palavra para os filhos, mas não cumprem. O pai fala, olha filho, o filho quer um caminhãozinho lá, quer um aviãozinho, alguma coisa. Ele diz, qual que você quer? É esse. Custa R$36. Muito bem. No fim do mês, o papai te dá o caminhãozinho. E aquele filho fica esperando. No fim do mês, ele quer o caminhãozinho. Chegou no fim do mês, ele diz, papai, cadê o caminhãozinho? Acabou o mês. Ah, olha, não vai dar esse mês. Daqui 6 meses, o papai vai te dar o caminhãozinho. Ele falhou na sua palavra. Ele não cumpriu o que ele disse. Ou então, olha, domingo o papai vai jogar bola com você. Aquela criança espera a semana inteira, o domingo chegar para jogar bola com o pai. Chega no domingo, o papai não pode hoje, o papai está ocupado hoje, o papai tem outra coisa para fazer. Olha, fica para as férias. Então, a figura do pai está sendo uma figura o quê? Falha, infiel, que não tem palavra, que não cumpre o que promete. Um pai mutável, um pai cheio de variações. Então, essa é a ideia que às vezes cresce dentro de muitos filhos. Porque há filhos que já estão velhos, aguardando o cumprimento de uma promessa de seus pais. Porque há filhos que se tornam adultos e dizem, meu pai disse que faria isso, meu pai disse que um dia, e eles estão aguardando que se cumpra alguma coisa que o pai falou. E quando chegam à igreja, nós dizemos, Deus suprirá as tuas necessidades. Ele diz, não tenho tanta certeza assim. Você percebe? Por quê? Porque esta figura está desgastada de pai. A palavra do pai não foi cumprida, que era a referência que ele tinha. Era o seu ídolo, era o seu porto seguro, era o seu exemplo, era o seu paradigma. Ele não teve. Agora chega aqui para um Deus que é invisível. E diz, olha, esse Deus invisível, ele vai fazer algo na sua vida, porque ele
disse, é a palavra dele. Ele diz, palavra por palavra. Eu não conheço palavra. O meu pai nunca cumpriu a palavra. Nunca honrou a palavra. Então, isto acontece, cria um grande conflito. E sem fé, é impossível agradar a Deus. É a fé que traz à existência coisas que não existem. Então veja o processo de doença que existe dentro desse ser humano. Porque ele não consegue exercitar esta fé, porque ele faz um link com aquela figura do pai que tinha uma palavra e nunca cumpria aquela palavra. Ou da mãe, eu estou falando do pai, muitas vezes é a mãe. Mas é a figura da autoridade, a figura do cuidado que deveria, né, preservar a sua palavra. Deus cuida. Deus é consistente. Deus é fiel. Deus é um pai sempre presente. Deus é acessível, amados. Ele não está longe. Deus está presente. Porque também é outra imagem que foi criada. Um pai que era ausente, um pai que estava sempre longe, um pai que sempre chegava quando o filho estava dormindo, saía quando o filho estava dormindo. Os horários não batiam. Um pai que sempre viajou, um pai que sempre esteve envolvido com o trabalho ou com outras coisas escuras e escusas, muitas vezes. É um pai ausente, é uma figura ausente. Então, quando a gente diz assim, Deus está presente aqui. Eu não sei, eu não estou vendo ele. É difícil, amado, para crer em algo que quando aquele que eu via não estava. A referência que eu tinha não se fazia presente, mas Deus está presente. Atos 17, 22 diz assim, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Talvez você não conheça esse Deus que eu estou lhe anunciando hoje. Talvez a figura que você construiu, ou que construíram em você desse Deus, seja um outro. Por isso tanta dificuldade de você acreditar. Por isso tanta dificuldade em receber o que Deus tem preparado para a sua vida. Mas é esse que eu estou aqui lhe anunciando hoje. Talvez aquele que você não conhece. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quando você sair por aquela porta, Deus não vai ficar aqui esperando você voltar no próximo culto. Ele vai com você. Ele não habita em santuários feitos por mãos. Ele vai no santuário que ele escolheu para habitar. O seu corpo é templo dele nesta terra. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Quero falar aos irmãos católicos que estejam, porventura, ligados aqui no nosso culto. Amados, nós não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro. Não se pode fazer nada de ouro, de pedra, de prata, de madeira, de coisa nenhuma, talhada. Não se pode fazer nada artístico, com mais imaginação que o homem possa ter, que possa retratar o Deus que é Pai, o Deus que é o Todo-Poderoso, o Criador. Ele não está associado a nada disso. Nem pode, nem quer estar. E diz o versículo 27, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós. Quantas pessoas procurando Deus por aqui, por ali, tateando, olhando para uma peça, olhando para uma obra, olhando para um paninho, olhando para um pauzinho, olhando para um crucifixo, olhando para o céu, olhando. E o apóstolo Paulo diz, bem, não está longe de cada um de nós. Amado, creia que Deus está aí com você. Ele não está lá no céu, distante, Ele está presente. Ele está vivo, Ele está te ouvindo, te observando nesta hora, sondando os teus pensamentos, sondando os teus sentimentos. Ele sabe tudo o que está se passando na sua mente. Amém? Ele sabe tudo, Ele é presente. Muitos filhos crescem com os pais ausentes e não tem esta imagem do Pai Celestial presente. Deus nunca está ocupado, nem para mim, nem para você.
Amém? Deus sempre está disponível. Deus sempre está disposto. No Salmo 145, 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Ele está disponível e Ele está perto. Ele agora está lhe vendo. Ele agora está já encaminhando situações na sua vida. Agora, neste momento, Ele já deu ordens aos seus anjos em seu favor, para ministrar em seu favor. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que quer ser solicitado. Ele é um Deus que tem prazer na oração do seu povo. Ele é um Deus que quer fazer algo novo na sua vida. Este é o Deus que está presente, que é fiel, que é confiável, que é real. Amém? Este Deus também ama suprir necessidades. Talvez a imagem de alguém seja distorcida, porque o seu pai nunca supriu necessidades, talvez básicas. Faltou tudo em casa. Faltava sempre, faltava sempre. Mas Deus ama. É uma das qualidades, das características, suprir necessidades. Mateus 7,11 diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas. Diga, boas coisas aos que lhe pedirem. Ora, Deus dará o quê? Boas coisas aos que lhe... Você quer pedir comigo agora? Levante uma das suas mãos. Peça a Deus agora. Peça agora a Deus uma coisa boa hoje, nesta noite. Peça alguma coisa boa. Peça com fé. Diga: Pai, eu quero. Pai, eu quero. Fale o que é que você quer. Que o Pai que está nos céus dará coisas boas aos seus filhos. Nós recebemos, Senhor, nesta hora, coisas boas para cada um que está aqui nesta noite, para cada família aqui representada, Jesus. Nós te pedimos, dá-nos, Senhor, porque Tu és um Pai que ama suprir as nossas necessidades. Tu és um Pai que tem prazer na nossa prosperidade, um Pai presente, um Pai confiável, um Pai, Senhor, amoroso, um Pai fiel, um Pai consistente, Senhor. Por isso nós te pedimos boas coisas nesta hora, certos de que Tu nos darás. Amém? Amém. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Você sabia que Deus está conosco quando nós choramos? Porque tem gente que quando a gente chora, diz assim: ah, fica aí com o seu choro, tchau. Ou quando você chora, ou quando você está triste, diz: ih, vai pedir dinheiro emprestado, ou vai abusar da minha paciência. E a pessoa começa a se afastar quando muitas vezes nós choramos. Nós ficamos tristes, nós ficamos amargurados, passamos por alguma situação, por uma crise, nos fechamos. Mas Deus não. Perto está o Senhor dos que choram, dos que têm coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Receba livramento hoje para esta situação que tem lhe abatido. Receba hoje consolo do Senhor se você tem chorado. É Deus que está ali quando você chora, Ele está ali recolhendo as suas lágrimas. Ele chora junto com você, Ele se compadece dos seus filhos amados. Quando você sofre, Ele sofre junto, porque Ele é um Pai de amor bondoso. Ele é perfeito, Ele sente o que nós sentimos. Ele nos ama com amor incondicional. Amém. Deus é um Deus capaz. Você tem que crer nisso aqui. Ele pode solucionar qualquer situação. E saiba de uma coisa: Deus nunca desistirá de você. Nunca, nunca Deus desistirá de você. Por isso que eu estou lhe apresentando, talvez hoje, ao Deus desconhecido dos atenienses. Talvez o Deus que lhe apresentaram era um Deus daqueles, parecido com algum pai desta terra, mas não é. Ele jamais, jamais se esquecerá de você. Jamais lhe deixará no meio do caminho. Aquele que começou boa obra em vós é fiel para levá-la até o dia final, amado. Nós cremos nisto aqui. Romanos 8,15 diz o apóstolo Paulo: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Você não é escravo, não viva com medo de nada nem de ninguém, você é livre. Mas recebestes o espírito de adoção, você é filho, baseados no qual clamamos: Abba, Pai.
O que é Abba, bispa? Abba é paizinho. Abba é papai. Abba é querido pai. Meu pai. Isto é Abba. É aquele pai que pode tudo. Que quando nós dizemos papai, você sabe que ele vai te socorrer. Quando você diz querido pai, você sabe que o querido pai está lhe ouvindo, amado. E nós temos que nos habituar a chamar Deus de papai. Ele quer ser chamado e ser visto assim. É que muita gente não tem essa imagem. Eu fico imaginando se os meus filhos ficassem na porta de casa, esperando o pai chegar do trabalho. E quando o pai chegasse, eles dissessem: amantíssimo pai, sede bem-vindos a esta casa. Eu imagino. Imagina as crianças, suas crianças. Papai chegando do escritório, chegando do trabalho, chegando de viagem. As crianças ali na porta, todas serinhas, né? Todas bonitinhas, com gravatinha, vestidinho de noivinho de bolo, aquela coisa bonitinha. Todos ali na porta, fazendo filinha, dizendo: pai provedor. Chegou o provedor. Chegou aquele que sara. Não, querido, como é que os filhos fazem? Papai, papai, papai. Não é assim? Papai, papai chegou, papai chegou, papai chegou. Pula no pescoço. Não é assim. Por que os crentes têm que ficar sempre assim? Amantíssimo pai. Ó provedor. Eu fico imaginando os meus filhos, o pai entrando e eles: ó trabalhador. Ó pai. Isso não é filho, isso não é relação. O que Deus quer? Que você, amados, entenda isso pelo Espírito, pule no pescoço dele. Que você diga: papai, oh papai, querido pai. Sabe aquela coisa de pai e filho? Eu sei que para alguns pode ser difícil. Mas isso tem que mudar hoje em nome de Jesus. Ele está esperando isso, esta relação. Você hoje tem o Espírito de Deus em você, que lhe permite, que lhe dá força para lhe chamar de paizinho. Amém? Paizinho. Não entre na igreja dizendo: pai, todo poderoso pai, Rei da glória. Mas ainda que você chame ele de todo poderoso, Rei da glória, Senhor de senhores, Rei. Agora, seja você, fale com o coração, tenha intimidade com Deus. Ele é o paizinho, ele é Abba, pai. Vamos dizer: Abba, pai. Diga: Abba, pai. Diga: paizinho. Diga: querido pai. Diga: papai, eu preciso de ti, papai. Você tem que se habituar a dizer isto. Porque ele pode tudo. Em Lucas 1,37 diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Qual é a impossibilidade que você está vivendo hoje? Qual é a impossibilidade que você precisa ver Deus tornar possível? Meu amado, é câncer. O que é? Alzheimer? Mal de Parkinson, sei lá. É depressão? Problema cardíaco, problema circulatório. O que é? Infecção generalizada, inflamação, problema pulmonar, angústia, medo, síndrome do pânico. É um vício, é um mau hábito, é um desajuste familiar, é um problema conjugal. Hoje, Deus do impossível está aqui, esperando você dizer: papai, eu preciso de ti, socorre-me, paizinho. Eu sei que Deus pode, eu sei que tu podes fazer qualquer coisa. Olha o que ele diz em Jeremias 32:27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Haveria coisa demasiadamente difícil? Alguma coisa muito extraordinária que eu não pudesse fazer? Ele pode resolver qualquer situação. Ele pode transformar qualquer coisa. Ele pode todas as coisas. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo
que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera na bispa da igreja. Conforme o seu poder que opera em? O poder de Deus opera em? E se ele opera em você, ele pode fazer em você infinitamente mais do que tudo que você pensa ou tudo que você pede. É mais. Pode pedir, você vai receber mais. Nós estamos tratando com o Pai Celeste. Eu quero que você nesta igreja tenha sonhos, que você tenha objetivos de vida, que você tenha alvos novos, que você tenha projetos, que você saiba que Deus pode tudo para você. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele tem provisão para qualquer área da vida. Por quê? Porque você é filho. Diga com fé, diga. Eu creio que o meu Deus, o meu paizinho, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Cada uma das minhas necessidades. Diga, porque eu sou filho. Muito bem. Então, alguns estão dizendo, peraí, bispa, tudo isso que Deus faz, então é para os filhos? É só para os filhos? Perfeitamente. É só para os filhos. Ora, e quem é filho de Deus? Quem é que pode dizer, Abba, Pai, e receber infinitamente mais do que pede ou pensa? João 14:6 diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É por Jesus. E por Jesus só chegam filhos. É por Jesus. Só Jesus é Senhor. Só Jesus é Deus. É por Jesus que nós entendemos quem é Deus. Só Jesus revela quem é o verdadeiro Deus. Porque Ele é o verdadeiro Deus. João 1:18. Mas a todos quantos o receberam, não é os que aceitaram. Tira esta palavra da sua linguagem, daqui para frente. Ninguém aceita Jesus. É receber e confessar. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se eu perguntar, quem aqui recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor? Então você tem o poder de filho de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus lhe deu poder. E como filho, eu e você podemos dizer, Abba, Pai. Pai, eu preciso de um milagre. Você pode dizer isso. Só os filhos podem dizer isso. Pai, eu preciso de uma saída. Pai, eu preciso de uma porta aberta. Pai, eu preciso de solução. Pai, eu preciso de cura hoje. Você pode, porque a você Deus deu o poder de ser feito filho de Deus. Não é qualquer pessoa que pode gritar e ver o socorro de Deus, mas aqueles que creem no seu nome, aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é que você vai pedir ao teu Pai? O Pai perfeito, o Pai real, o Pai fiel, o Pai constante, o Pai presente, o Pai supridor, o Pai que ama com amor incondicional, o Pai que sara, o Pai que consola, o Pai que cura, o Pai que prospera, o Pai que cumpre, o Pai que tem palavra, o Pai que respalda a sua palavra, o Pai que é fiel, ainda que nós sejamos infiéis, o Pai que não mente, o Pai que não engana, o Pai que não frustra, o Pai que não se esquece, o Pai que não abandona. O que é que você vai pedir a este Pai?
chamando-o daqui para frente de paizinho. Curve a sua cabeça nesta hora. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Mudar situações. Pai amado e bendito, paizinho, tu mostraste à tua igreja quem tu és. Quem tu és. Talvez para alguém aqui, Senhor, tu eras desconhecido. Como para os atenienses, que fizeram até uma placa ao Deus desconhecido. Jesus, quantos cristãos, Senhor, no nosso país, quantos crentes em Jesus, andam até com a Bíblia na mão, mas não te conhecem. Não sabem quem tu és verdadeiramente. Não têm uma boa relação contigo, Senhor. Obrigada, Jesus. Porque tu tens te revelado, Senhor, a cada um aqui, Jesus. Ó Deus, nós precisamos ter esta, Senhor, esta visão de Pai que está no céu. Pai perfeito, Pai consistente, Pai de palavra, Pai cumpridor. Pai, compaixão é o que tu tens, Senhor. Pai perdoador. Pai que incentiva, que consola. Hoje nós podemos todos dizer: Abba, Pai. Querido Pai. Papai. Pai. 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 Ensina os teus filhos a chamarem-te de Pai. Pai, Pai. Pai. Ó Deus, aqueles que nunca tiveram um Pai de verdade, Senhor, que te vejam agora, Jesus, como esse Pai de amor, Pai de amor incondicional, Pai de amor bondoso. Ó Deus, os que perderam a referência, que encontrem em Ti, Senhor, a referência hoje. O porto seguro, Jesus, a fidelidade. Ó Deus, o aconchego, a certeza. Tu conheces as aflições e as angústias dos teus filhos, Senhor. E nesta hora, Jesus, tu que te compadeces de cada um de nós, olha para estas vidas, Jesus. Ó Deus, olha, Senhor, para o coração, para a mente, o que tem ocupado, Senhor, o interior de cada um. Deus, Tu és Deus de respostas. Tu és Deus que nos escuta nesta hora, Senhor. Perto está o Senhor, perto está o Senhor. Eu sei que Tu estás dentro de nós, Senhor, mas está por todo lado, acima, do lado, atrás. Oh Jesus, na nossa retaguarda. Tu vais atrás, Senhor, cuidando de nós, mas Tu vais à frente, abrindo os nossos caminhos. Tu vais mostrando a direção, Jesus. E por dentro Tu vais consolando, limpando, restaurando, enxugando as lágrimas, colocando os pensamentos no lugar, os sentimentos, Senhor. Oh Jesus, nos renovando, restaurando, curando as feridas. Pai, Pai, Paizinho, Pai, Pai. Socorre os que entraram aqui hoje, Senhor, desesperados. Oh Deus, Abba, Pai, querido Pai, manifesta a cura em alguém que entrou aqui doente, alguém que entrou aqui, Senhor, desenganado. Pai, nós podemos dizer: Abba, Pai. É pelo Espírito Santo que nós temos este poder, esta revelação. Abba, Pai, querido Pai, socorre a cada um, Jesus. Livra da aflição, Senhor. Livra da fornalha ardente. Livra da cova dos leões. Livra do poço escuro, Senhor. Livra da prisão. Livra, Senhor, das algemas. Tu fizeste tantas vezes isso com os teus servos. Faz nesta noite, Senhor, com os teus filhos que aqui estão, Jesus. Tu conheces, Pai. E nesta noite Tu nos trouxeste aqui
para esta relação íntima, Jesus. Para esta relação boa. Não mais uma relação de medo. Não mais uma relação distante, Jesus, fria. Mas a relação do verdadeiro Pai. Poderoso, amoroso, fiel para com os seus filhos. Ó Deus, nós saímos daqui hoje, Jesus, descansados, seguros, Pai. Mesmo que os nossos olhos carnais não estejam vendo alguma coisa, pela fé, hoje podemos ver, Jesus, o Teu cuidado, Senhor, Teu carinho, Tua proteção, Teu livramento, a Tua provisão. Nada nos faltará, nada nos faltará, porque o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. O Senhor manifestará a obra da cruz. Pelas chagas de Jesus Cristo recebemos cura nesta hora. Recebemos cura, Senhor, para o Sassá com pneumonia, Jesus. Agora, Pai, Pai, querido Pai, Tu és Pai dele, e o Teu filho está doente, Senhor. Ó Deus, Tu és o Pai que pode curar. Não é como os pais da terra, que precisam ir a um médico, a uma farmácia, dar um remédio. Tu és o Pai que cura, Senhor. Cura, Senhor, cura, Senhor. Agora, cura, Senhor, cura, Senhor. Cura o doente, cura agora, Senhor. Do alto da cabeça, planta dos pés. Cura, Senhor. Pai, Abba, Pai. Dá alívio para aquele que entrou aqui cansado, abatido, doente, enfermo, triste. Oh, Jesus, amedrontado, intimidado, levanta cada um agora no Teu poder. E eu sei, Jesus, que Tu farás infinitamente mais do que tudo que nesta noite nós pensamos ou pedimos, segundo o Teu poder que já operou neste lugar. Oramos com fé, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E toda a igreja que conhece Deus mais agora, que estreitou os seus laços com o querido Pai, diga amém e amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos todos nos colocar de pé. Os nossos ministros vão encerrar louvando a Deus. E o Bispo Rai tem a bênção final. Não saia daqui e desplugue, porque Deus não vai ficar aqui no santuário. Deus vai com você por onde você andar. E Deus me dá uma palavra para a semana. Josué 1:9. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Receba, você não estará sozinho. Naquela hora, diante de alguma pessoa, numa determinada situação, seja o que for, Deus é contigo, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Paizinho, Pai de amor fiel, bondoso, nós te louvamos e te agradecemos, Jesus, por esta noite. Obrigado, ó Pai, por mais esse dia que Tu nos deste, que Tu nos concedeste, o milagre de viver com saúde, com paz, com alegria. Obrigado, ó Pai, porque nós temos esse lugar santo, onde nós podemos ouvir a Tua palavra preciosa, os Teus conselhos, os Teus ensinamentos, e deles tirar proveito, Jesus, colocá-los em prática nas nossas vidas, para que nós prossigamos na nossa busca da perfeita varonilidade. Essa é a nossa vida, Jesus, e nós temos recebido de Ti o amor necessário, a cobertura, o suporte, ó Pai, para crescermos, para darmos frutos. Obrigado, Jesus, pela vida da missão apostólica da vida, missão apostólica da graça de Deus, pela vida abençoada do nosso apóstolo Miguel Ângelo,
pela vida da bispa Rosana Ferreira, do bispo Miguel Ângelo Júnior, pela vida da nossa bispa Solange. Ó Deus, obrigado pelo corpo ministerial da Igreja Cristo Vive de São Paulo, homens e mulheres levantados por Ti, ó Pai, para participar dessa nobre missão de levar essa palavra verdadeira, essa palavra que liberta, essa palavra que traz conhecimento, essa palavra que liberta, que nos libertou, que trouxe paz, que trouxe alegria aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, porque nesta noite nós podemos entender um pouquinho mais, Jesus, da Tua mente, do Teu coração. Crescemos nessa intimidade e podemos sentir o Teu amor para conosco, mais uma vez manifesto, Jesus, em forma de pregação. Por isso nós declaramos que essa semana que agora nós iniciamos será uma semana de grandes vitórias, de grande poder. Nós não tememos, ó Pai, não nos espantaremos, porque o Senhor é conosco, ó Deus, e já nos fizeste mais que vencedores em Cristo Jesus. Declaramos que assim será, para a glória de Deus. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração digam aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, eu 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 te exalto, Rei. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que fazem dessa maneira, digam amém. Glória a Deus, boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Até amanhã, oração e confissão, não perca, amém. Boa noite, internautas. Até Glória amanhã. a Deus, glória a Deus. Dê um abraço ao seu irmão e diga: temos um Pai perfeito.